Olá amigos, companheiros da internet e destas coisas do desenvolvimento, e hoje trago-vos aqui um vídeo com matemática ligeiramente diferente. Não é matemática, é uma temática, ok? Como preparar a chegada da diretiva NIS2. Bom, o que é que isto tem a ver com desenvolvimento? Qual é, afinal de contas, a matéria que aqui o João traz hoje ao canal? Bom, toda a gente vem aqui ao meu canal na perspectiva de aprender qualquer coisa relacionada com o desenvolvimento para a web, programação, linguagens de programação, HTML, CSS, JavaScript, PHP, e por aí fora. No entanto, há de facto, para quem quer iniciar um percurso profissional nesta área das internets e do desenvolvimento, do DevOps, etc., uma área que eu nunca referi aqui e que tem cada vez mais importância e, já agora, vamos sublinhar, cada vez mais interesse por parte das organizações e que está relacionada com questões de segurança. E tu vais perguntar, a segurança como? É um programador especial que tem conhecimentos especiais de segurança? Ou é um DevOps que vai montar a infraestrutura e que é um conhecedor específico na área de segurança? E eu vou-te dizer, olha, não é nem uma coisa nem outra. É a figura de alguém que vai começar a aparecer com cada vez mais frequência no seio das grandes organizações e que basicamente tem como principal responsabilidade garantir que as infraestruturas, as aplicações, tudo o resto que está relacionado com o ambiente digital estão seguros. Bom, isto que aqui está, o como preparar a chegada da diretiva NIS2, é uma das diretivas no seio da comunidade europeia. Este é um artigo da Alter Solutions. Nós não vamos estar aqui a perder muito tempo a ler isto. Eu quero apenas com este vídeo sensibilizar-te para a existência de mais oportunidades de emprego fora da área tradicional de desenvolver em JavaScript ou desenvolver em PHP ou ser então um DevOps, etc. Nós temos aqui figuras intermédias, eu diria intermédias não no sentido de as diminuir em termos de relevância, não. Esta figura que nós iremos ter a ocasião de verificar aqui, que são aquilo que são conhecidos como os CISOs. O CISOs é o Chief Information Security Officer e basicamente o que é o trabalho de um CISO? É garantir que estão implementadas medidas que visam prevenir e proteger dados importantes. Como tu sabes, nós já falámos aqui muitas vezes de questões relacionadas com a internet, com dados, com a nuvem, etc. E quando falamos sobre segurança na nuvem, nós temos que ter este tipo de figuras do estilo Chief Information Security Officer, que basicamente são responsáveis por ir acompanhando quais são as diretivas internacionais que estão relacionadas com a área da segurança, porque existem normas que têm que ser seguidas, principalmente pelas grandes instituições e, nomeadamente, por exemplo, por parte das instituições financeiras, e que, de alguma forma, são figuras, estes CISOs, são figuras centrais nas grandes organizações. E aqui, entre nós, que ninguém nos ouve, são pessoas para ganhar um bom dinheiro. Porquê? Porque elas têm que ter um acumulado de conhecimento sobre a área da segurança que, obviamente, é depois recompensado com um salário diferente do que um mero programador. Bom, aqui o NIS2 é basicamente uma medida, ou um conjunto de medidas que foram aprovados em dezembro de 2022 na Comunidade Europeia e, como é por norma comum, sempre que um determinado pacote legal é aprovado, só passado cerca de 2 anos é que acaba por ser obrigatório. Então, vai passar a ser obrigatório um conjunto de medidas definidas neste NIS2 e que tem que ser implementado nas instituições até ao dia 17 de outubro deste ano. E estas medidas passam por questões relacionadas com políticas de análise de risco e de segurança dos sistemas de informação, tratamento de incidentes quando alguém invade o nosso ambiente ou a nossa infraestrutura, continuidade das atividades, segurança da cadeia de abastecimento, práticas básicas de ciberhigiene e formação em cibersegurança, porque muitas vezes os leaks de dados não acontecem por falhas da infraestrutura, mas por falha dos próprios colaboradores que não sabem lidar muito bem com estas coisas do phishing, etc.
Depois temos procedimentos relativos à utilização de criptografia e cifragem, os dados cada vez mais têm que estar criptografados, segurança dos recursos humanos, das políticas de controle de acesso à gestão dos ativos, aquelas pessoas que vão com uma pen para dentro das organizações copiar aquele famoso documento que têm lá para continuar a trabalhar em casa e que depois vão infernizar a rede porque levam lá um vírus e coisas desse género. Bom, isto é o NIS 2. Depois vai aparecer agora aí uma novidade em breve em Portugal, muito interessante, aliás, na Comunidade Europeia, que é o famosíssimo, para quem está por dentro da matéria, o famosíssimo DORA, ok? Digital Operational Resilience Act. É também um documento que vai estar em vigor a partir do início de 2025, porque ele já foi aprovado, e basicamente esta Lei da Resiliência Operacional Digital, conhecida como DORA, que é um nome feminino, representa um passo significativo para melhorar a cibersegurança dos operadores, principalmente ou mais focados no setor financeiro dentro da Comunidade Europeia. E depois ele explica aqui, basicamente, o que é que isto significa na prática: resiliência operacional, garantir que as instituições financeiras possam continuar a executar as suas funções independentemente de estarem a ser alvo de um ciberataque, riscos ou gestão de riscos nas tecnologias de informação e comunicação, isto é, criar um quadro sólido para a gestão dos riscos das TIC, incluindo prevenção, detenção, a resposta, a recuperação de incidentes cibernéticos. Como vocês sabem, as instituições financeiras são, obviamente, o alvo mais apetecível dos ataques informáticos, supervisão, coordenação, transparência, responsabilidade. Repara que nem no NIS 2, nem no DORA é referido aqui questões relacionadas com DevOps e que as infraestruturas têm todas que estar na nuvem ou que as infraestruturas têm todas que ter implementado um determinado sistema XPTO. Não. Estamos a falar de contextos legais que as entidades terão que garantir perante, ou melhor, as organizações terão que garantir perante as entidades oficiais que depois vão validar se de facto estas instituições operam de acordo com estas regras. E por isso é que é fundamental termos estas figuras mais ou menos novas, eu não diria que são novas porque já existem há alguns anos, dos CISOs, os responsáveis por garantir que as normas são cumpridas. E repara que, mais uma vez, volto a frisar isto, são obviamente pessoas que têm que ter algum conhecimento técnico, mas não têm que ser programadores, não têm que ser DevOps. Eles têm que depois saber manobrar dentro desse ecossistema, no sentido de, por exemplo, saber quem contratar, que serviço encomendar, para garantir que, numa análise aí sim mais técnica, os serviços nos quais esse CISO está envolvido garantem que estão de acordo com as normas internacionais. Obviamente que os exemplos que eu aqui trouxe são exemplos da Comunidade Europeia. Rapidamente, se ainda não estão implementados, irão estar muito em breve também implementados sob outras formas em todas as partes do mundo, porque os riscos da comunicação digital são cada vez maiores. Todas as instituições financeiras têm o seu home banking, todas as grandes empresas têm a maior parte dos seus dados disponíveis na internet e, portanto, é absolutamente fundamental garantir que existem, então, todas estas regras de segurança. O que é que eu quero dizer com isto ao fim destes 8 minutos e 20 segundos de vídeo, que já lá vão? Não existe só programadores, não existem só DevOps. Existe um conjunto de outras profissões que tu podes equacionar se estás numa fase inicial, se gostas desta área do digital, se não tens particular predileção pela programação, mas gostarias de ver aqui uma oportunidade de emprego nesta área. Atenção que não aprendes isto de um dia para o outro, esquece, não há nenhuma área das tecnologias de informação que tu aprendas numa questão de semanas, esquece isso. Se achas que isso acontece, estás no local errado, eu não te vou dizer nunca essa barbaridade. Vais sim ter a oportunidade, se quiseres, procurares por CISO, começar a ler o que é necessário para ser um CISO, etc. E aos poucos vais começar a perceber que existe formação nessa área e tu podes de facto ir aos poucos acumulando conhecimento e quem sabe um dia não te transformas num CISO que, eu volto a sublinhar, a nível salarial vai ter sempre um bocadinho mais a ganhar do que propriamente um vulgar programador. Fica aqui apenas a minha contribuição para largar aí essa área da discussão, despertar o teu interesse, deixa ficar na secção dos comentários qual é a tua opinião sobre isto, já trabalhaste com um CISO
ou num ambiente de uma instituição que tem particulares preocupações relacionadas com isto. E já agora, se gostas deste tipo de conteúdo e também ligado à parte da programação, e se não és inscrito no canal, deixa ficar aí a tua subscrição, clica no sininho, no joinha aí para dar um like e para fortalecer o canal, e vemo-nos no próximo vídeo.